A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o evangelista Alceu Júnior e você está no canal Palavra de Vida. Meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos o ano de 2024, com um grande projeto aqui no canal, que é comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos, nesta ocasião, comentando a revista da classe adulta. Nesse trimestre, nós estaremos estudando sobre o tema O Corpo de Cristo. E este vídeo, irmãos, de hoje, nós temos aqui o intuito de trazer a vocês, uma introdução ao trimestre. Darmos aqui uma linha geral do que nós vamos estudar durante este trimestre. O tema, como eu disse, da revista da CPAD, da classe adulta, ela vai falar sobre o corpo de Cristo, Sabemos que essa expressão, o corpo de Cristo, é uma expressão que designa a igreja, A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, ou seja, Cristo é a cabeça da igreja. Então, o corpo de Cristo, designando a igreja, já dá-nos aqui um indicativo de que nesse trimestre nós estaremos estudando, irmãos, um tema trazido na teologia sistemática, ou conhecido, na teologia sistemática como eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Esse é o tema que nós estaremos estudando hoje. São 13 lições e durante essas 13 lições estaremos falando sobre esse importante tema dentro da teologia sistemática, que é a eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja. Bom, dentro desse tema central, o corpo de Cristo, nós estaremos estudando o corpo de Cristo quanto à sua origem, ou seja, a origem da igreja, já que o corpo de Cristo, nós já falamos que designa a igreja, então nós estaremos estudando sobre a igreja dentro de 3 perspectivas. A primeira perspectiva é a origem da igreja. A segunda perspectiva é a natureza da igreja. E a terceira perspectiva é a vocação da igreja. Então nós estaremos estudando dentro de eclesiologia, o estudo sobre a igreja, quanto à sua origem, quanto à sua natureza e quanto à sua vocação. É importante, irmãos, a gente deixar aqui designado, que ao todo são 13 lições. 13 lições que nós estaremos estudando, nesse trimestre. E nós podemos dividir, essas 13 lições dentro dessas 3 perspectivas que nós acabamos de falar, sobre a origem, natureza e a vocação da igreja. A lição de número 1, a lição que nós estaremos colocando aqui no canal nos próximos dias, estudando sobre a lição de número 1, lembrando que este vídeo aqui é um vídeo apenas de introdução ao trimestre. Mas na lição de número 1, nós estaremos tratando sobre a primeira perspectiva, que é a perspectiva quanto à origem da igreja. Então a lição de número 1 vai falar sobre a origem da igreja. Depois, nas lições de número, se você quiser, anote aí, nas lições de número 2, a lição de número 3, a lição de número 4, a lição de número 6, pula a lição 5, a lição de número 8, pula 7, a lição de número 9 e a lição de número 10. Essas lições, elas vão falar sobre a natureza da igreja, tá bom? Então vamos lá. Lição de número 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 é o bloco que fala sobre a natureza da igreja. E para fechar, as 13 lições, nós temos o terceiro bloco. O terceiro bloco que vai falar sobre a vocação da igreja, E para falar sobre a vocação da igreja, nós temos a lição de número 5, a lição de número 7, a lição de número 11, a lição de número 12 e a lição de número 13, tá? Anote aí, lição 5, 7, 11, 12 e 13. São essas lições
que vai falar sobre a vocação da igreja. É importante você que vai ministrar a aula dentro da sua igreja, né? É importante você ter essa visão panorâmica do trimestre, tá? Para que você consiga direcionar muito bem a sua aula na escola bíblica dominical. Lembrando, o trimestre fala sobre o corpo de Cristo, ou seja, sobre a igreja, então estaremos estudando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E dentro da doutrina da igreja, nós estaremos estudando a igreja quanto à sua origem, a sua natureza e a sua vocação. As 13 lições são divididas em 3 blocos. O bloco de número 1, ela perfaz apenas a lição de número 1, que vai falar sobre a origem da igreja. A lição de número 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 vai falar da igreja quanto à sua natureza. E a lição de número 5, 7, 11, 12 e 13 vai falar da igreja quanto à sua vocação. Então, esse é o panorama geral, né, desse trimestre. Acho que deu para nós entendermos, irmãos, o conceito geral do trimestre, né, dentro deste tema tão importante que é a eclesiologia, a doutrina da igreja, tá bom? Então esse é um panorama geral que nós trouxemos aqui, né, no canal como introdução ao trimestre. Nas próximas aulas, né, ou seja, nos próximos dias, nós estaremos subindo aqui para o canal já a lição do número 1, para que você, professor da EBD, tenha tempo hábil de preparar a sua aula. O nosso intuito, meus irmãos, com o comentário das aulas aqui é justamente para dar para você mais um subsídio, né? Além do que é ofertado na revista da Escola Bíblica Dominical, mas um comentário aqui adicional para que você possa incrementar na sua aula, que certamente você estará preparando para ministrar no próximo domingo, né? No próximo domingo, aonde inicia-se a nossa escola dominical no ano de 2024. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Nós vamos ficando por aqui, né? Neste vídeo de introdução ao trimestre, e nos próximos dias estaremos já colocando aqui à sua disposição a aula de número 1. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, né? Que 2024 seja uma bênção e que você possa ser usado por Deus para ensinar a palavra de Deus na sua igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.